Vou me apresentar para quem não me conhece, apesar do Júlio, eu sou SDR aqui da Constru Site, e eu quis falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um livro que eu li recentemente, né, um best-seller, que é método, né, que ensina a usar a primeira hora para o desenvolvimento pessoal. Então, é algo muito interessante, assim, a gente tende a ser um pouco cético, né, porque se trata de acordar cedo, mas eu vou mostrar para vocês que é bem interessante. Beleza, quer que eu te mande o link? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Tá. Eu decidi começar com essa frase, né? A vida começa a cada manhã, porque é uma frase que tem tudo a ver com o livro. É um livro que se trata de acordar cedo. E muitas vezes, né, a gente vai dormir com um problema e quando a gente acorda parece que é como se fosse um milagre mesmo, é como se aquilo tivesse passado, tivesse ficado para trás, né? E é uma nova oportunidade, um novo dia da gente fazer diferente, né, e de recomeçar. E aí, né, para muitas pessoas, acordar cedo é motivo de tristeza e desânimo, realmente, né? E ainda mais quando se está de folga ou quando está de férias e até mesmo nos finais de semana, né? Mas é de fato, quando a gente está muito cansado, é comum e também necessário, né, a gente descansar. Só que você mudaria, né, o seu hábito de acordar, se você soubesse que acordar cedo é algo benéfico para a sua vida, né? Especialistas de gestão de tempo, eles falam que quando a gente acorda cedo, a gente tende a ser mais proativo, ou seja, a gente tende a ter mais atitude na hora do trabalho, né? Isso porque à noite a gente tende a procrastinar mais. E acordar cedo e aproveitar o tempo antes das atividades comerciais para fazer algo em prol do desenvolvimento pessoal é apontado por muitos como o segredo do sucesso, né, gente? Ninguém gosta de acordar cedo, mas a gente gosta da sensação de acordar cedo, né? É... Por exemplo, quando você acorda com preguiça, liga a televisão e fica deitado no sofá, certamente o seu dia inteiro será assim. Mas quando você acorda determinado a lutar pelo que quer, né, para ter a vida que você quer ter, certamente irá deitar no final do dia cansado, né, mas com satisfação, aí animado para o próximo dia também. E aí, feita essa introdução, né, esse livro, gente, ele é de Hal Herold, né, eu quero falar um pouquinho sobre esse autor antes de falar sobre o tema, para vocês conhecerem quem que foi que escreveu, quem que foi que desenvolveu essa técnica, né? Porque eu acho que a gente conhecendo melhor o autor, a gente consegue entender melhor sobre aquilo que ele criou, né? O porquê que ele criou isso. Bom, Hall, na verdade, ele é um palestrante, atualmente ele é palestrante, ele é escritor também, ele é coaching, né? E na época, há anos atrás, ele era vendedor de uma empresa grande de marketing. E quando ele tinha 20 anos, ele sofreu um acidente catastrófico de trânsito, onde ele quebrou 11 ossos, ele perfurou, o crânio dele foi perfurado, teve danos cerebrais, né? Ele morreu por alguns minutos e ficou em coma também por alguns dias. Então, ele foi ali no extremo fundo do poço, né? E, além do mais, também ele estava com uma namorada no dia, a namorada dele terminou com ele no dia que ele estava internado, quando ele estava internado ainda no hospital. E ele recebeu a notícia de que ele nunca mais andaria. Ele poderia, né, nunca mais andar. E ele ficou, assim, extremamente mal, porque ele estava numa posição, num cargo onde ele ganhava muito bem, né? Ele estava muito bem na vida dele e ele se encontrou ali no fundo do poço mesmo. Mas ele, com o tempo, né, ele resolveu parar imaginar, de imaginar não, né, de pensar em como as coisas poderiam ser e começou a aceitar de fato como as coisas eram. E foi aí que ele resolveu dar a volta por cima, né? Ele começou a mostrar, a contar a história dele para as outras pessoas como um tipo de inspiração. Ele voltou a trabalhar também nessa empresa que ele trabalhava como vendedor e começou também a palestrar, né? Foi aí que ele virou coach motivacional, palestrante motivacional. E aí ele ficou super bem, ele voltou a andar, inclusive também ele fez fisioterapia, começou a andar e noivou, conheceu uma nova moça,
ele comprou também uma casa, hipotecou, na verdade, não tinha terminado de pagar ainda, até que veio uma crise na economia, na verdade, dos Estados Unidos, e nessa crise ele ficou totalmente sem dinheiro, totalmente. E aí ele se viu no fundo do poço mais uma vez, né? Primeiro ele tinha ficado no fundo do poço em questão de saúde, depois ele ficou no fundo do poço em questões financeiras. E ele ainda fala que dos dois, né, o pior foi a questão financeira, porque quando ele estava no hospital, ainda tinha pessoas para poder cuidar dele, e na questão financeira não, né? Era só ele para poder pagar aquilo ali. E aí foi aí que ele percebeu, né, na verdade ele tinha conversado com um amigo dele, e o amigo dele perguntou para ele, por que que você não começa a correr? Né? Ele virou e falou assim, nossa, correr eu odeio acordar cedo, eu odeio correr, né? Mas ele resolveu seguir esse conselho do amigo dele, que inclusive é esse Jim Rohn, né, que virou para ele e falou que o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna, né? Nesse momento, o Hall, ele percebeu que ele não estava cuidando dele mesmo, né? O desenvolvimento pessoal dele estava péssimo. Ele queria ter sucesso, ele queria ter dinheiro, mas e ele mesmo? Né? Ele não estava fazendo nada por si. Foi aí que ele começou a correr, né? E na primeira corrida dele, ele já começou a pensar em que método ele poderia fazer, né? O que ele poderia fazer para poder mudar essa situação. E foi a partir daí que foi surgindo de forma assim bem resumida, né, o milagre da manhã. E só para poder comentar também, depois de um tempo, né, ele ainda teve câncer. Então, assim, ele é um exemplo de pessoa resiliente, um exemplo de força, né? E esse método que ele criou realmente é um método que tem sido pessoas do mundo inteiro têm feito, né? Um best-seller, foi traduzido em mais de 26 línguas. Então, assim, né? O Milagre da Manhã ele consiste numa rotina diária de desenvolvimento pessoal que impacta em todos os estados da vida, né? Físico, mental, espiritual, financeiro, e, enfim. Bom, o que é esse Milagre da Manhã, né, gente? Milagre da Manhã não é aquele milagre de Jesus transformar a água em vinho, por exemplo, né? Mas é chamado de milagre porque realmente tem um resultado. Mas ele precisa que você tenha atitude, né? Precisa que pequenas ações sejam feitas, né? E aí o primeiro passo que ele fala, né, é sobre o silêncio. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar o ato do silêncio. O que consiste isso? Né? É uma meditação, uma oração, uma reflexão, uma respiração profunda ou gratidão, né? Que isso alivia a agitação e traz paz. Outra coisa que ele fala é a afirmação, né? É a repetição das afirmações que leva à crença, né? E elas ajudam também a superar aquelas crenças limitantes que a gente tem, né? E substituir por aquelas que você precisa para poder ter sucesso. Então, quem que você se compromete a ser, né? Fazer para conseguir o que quer, né? Uma boa afirmação, por exemplo, é você virar e falar, isso também passa, né? Assim como os momentos bons passam, os momentos ruins também vão passar. Então, às vezes parece bobo, mas quando a gente fala, né, a gente está afirmando para si mesmo. A outra técnica que ele fala é a visualização, né? Quando você visualiza o que deseja, mexe com emoções que o animam e o estimulam a transformar a sua visão em realidade, né? Então, use sua imaginação para poder detalhar os seus desejos, né? É um cargo de liderança, é ser um grande pai, é ser uma grande esposa, é ter uma casa própria, né? Por exemplo. Então, visualize e direcione o seu foco para aquilo que você deseja. E com isso você vai se sentir inspirado, né? Uma outra ação que ele fala é a leitura, né? A leitura é um dos caminhos mais rápidos para o conhecimento. Ajuda a despertar o cérebro. E o objetivo é terminar o dia mais sábio do que quando você começou. Tem até uma frase que ele fala, que ele cita no livro,
que é: ler está para a mente, assim como os exercícios físicos estão para o corpo e a oração está para a alma. Nós nos transformamos nos livros que lemos. Uma outra ação que ele fala é a escrita. Tem muita gente que não gosta de escrever, né, gente? Sou até suspeita, porque eu já estou aqui cheia de papel, eu escrevo tudo, eu faço listas de tudo, mas a escrita ela é muito importante para a gente poder compilar e organizar os nossos pensamentos, né? Então, ela ajuda a obter mais clareza, registrar ideias, relembrar lições e reconhecer o seu progresso, né? Então, o que ele fala? Ele fala para você escrever pensamentos, escrever ideias, né, realizações, experiências, para você ver o quanto que você está progredindo, né? Você voltar lá atrás depois e ler e ver o quanto que você já progrediu. Porque o nosso cérebro, ele tem um dispositivo, né, que ele apaga aquilo que ele não considera importante. Então, não é tudo que a gente lembra, né? Então, escrever é uma forma de memorizar e de eternizar aquilo que está acontecendo. E o outro passo, né, o último passo que ele fala, são essas 6 ações, é o exercício físico, né, gente? Que é o momento de energizar o corpo. Né? Os exercícios físicos pela manhã cumprem o papel de subir os batimentos cardíacos, então o objetivo não é cansar, é só fazer o corpo sair do estado letárgico, né, do sono. Então, sem falar também que o exercício físico ele libera o hormônio, que é a endorfina, que é responsável pela sensação de bem-estar. E aí, com a prática de todas essas ações, né, tem alguns benefícios. Quais são eles? Reduz o estresse, proporciona mais energia, obtenção de mais clareza, melhora a saúde, aumenta a produtividade, e aqui é em questão de performance profissional mesmo, né? Eleva o desenvolvimento pessoal, melhora a qualidade de vida em todos os estados da vida, físico, mental, espiritual, profissional, né? E aí tem umas diquinhas extras também, que assim, a gente bate o olho e fala, nossa, que besteira tudo isso. Mas quando você começa a fazer cada uma dessas coisas, você vê o conjunto dessas pequenas ações, né, elas trazem um benefício muito grande, um resultado muito grande. Então, quais são? Procure deitar cedo e sempre no mesmo horário para estabelecer uma rotina. Planeje o dia seguinte. Deixe o despertador longe da cama para ter que levantar para poder desligar. Essa é difícil porque a gente vai dormir sempre com o celular do lado, né? Eu comecei a parar de mexer no telefone. Quando eu falo que eu vou dormir, eu vou de fato, porque o telefone me atrapalha a dormir. Então, se eu ficar mexendo no telefone, acaba que eu durmo muito tarde. Prefiro deixar ele de lado. Ao acordar, acenda a luz. Isso ajuda a despertar. Por quê? Porque é muito difícil acordar cedo. Né? Ninguém gosta de levantar da cama quentinha e né, começar o dia. Mas a partir do momento que a gente começa a aplicar o milagre da manhã, a gente passa a ter um propósito, né? A gente levanta com um propósito do que é aquilo que a gente quer ser, do que a gente quer se tornar. Então, essas coisas elas passam a ficar mais fáceis, mais prazerosas, né? Principalmente quando vira um hábito, que deixa de ser um mal-estar, né? E a gente começa a ver resultado também. Então, pense em uma coisa boa que você quer para o seu dia, isso vai te dar um ânimo. Isso principalmente para dias que a gente acorda com preguiça ou com mais sono, né? Quando você pensa em uma coisa boa, inclusive isso pode até entrar no quesito da visualização, né? Você visualizar onde você quer chegar, o que você quer ser, isso vai te dar uma inspiração. Lave o rosto, beba um copo d'água, né? Arrume a cama. Isso, a gente olha e fala, gente, que coisa boba, nossa, arrumar a cama. Mas arrumar a cama, ela é a primeira realização do seu dia, porque você está ali vencendo a preguiça, né? E simplesmente arrumando a sua cama, que é uma coisa muito simples. E tomar café da manhã, porque ele fornece as energias necessárias para o dia. Quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre os seus compromissos, sobretudo quando você não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina, o que a maioria das pessoas nunca desenvolve, necessário para criar resultados extraordinários. E a disciplina, ela cria estilo de vida. E aí, gente, tem uma propaganda, que eu não sei se provavelmente vocês já viram, né? Que eu lembro que ela ficou um tempo disponível no Instagram, que o nome dela, inclusive, para quem quiser assistir depois, para quem não tiver visto, é Tempo de Decidir Como Você Quer Envelhecer. Essa propaganda, ela mostra 2 homens, né, no final da vida. Um feliz, saudável e produtivo, e outro cheio de comorbidades,
no hospital. E aí eu trouxe essa propaganda porque eu acho que ela tem tudo a ver com o Milagre da Manhã, porque o Milagre da Manhã ele é uma prática de desenvolvimento pessoal, mas que impacta em todos os estados da sua vida. Então, automaticamente, se você está se cuidando, né, quando você envelhecer, você vai ser uma pessoa saudável, você vai ser uma pessoa produtiva, porque você não está simplesmente levando a vida com a barriga, empurrando a vida com a barriga e vivendo de qualquer jeito, né? Que é extremamente, por isso que é extremamente importante a gente se cuidar e pensar nesse desenvolvimento pessoal. E aí o primeiro, né, sim, ele, por exemplo, nessa imagem, ele está calçando um tênis para ele poder correr, enquanto o outro está levantando de uma maca de um hospital, né? Tem uma outra cena também desse vídeo, que é o primeiro homem que está feliz, saudável e produtivo, tomando café da manhã com a neta dele, né? Ele tem uma família feliz, isso mostra no vídeo também, e o outro é ele tomando café com a pessoa precisando colocar o canudo na boca dele, porque ele não consegue fazer isso sozinho, ele não tem força, ele está doente, né? Então, eu acho que é um comercial, assim, bem chocante, né? Mas que é real, né? E aí, gente, o Hell Herald, né, ele fala que não importa onde você está nessa vida, na vida, né, nesse instante. Todos nós queremos melhorar as nossas vidas e a nós mesmos. E aí, ele propõe praticar o milagre da manhã na primeira hora do dia. Mas, claro, que você também, por exemplo, não tenho tempo para poder fazer isso, né? Então, ele sugere de praticar em apenas 6 minutos, 1 minuto para cada ação. É o suficiente? Não, né? Mas é aquele ditado, antes feito do que perfeito. E ele também, em umas partes do livro, ele mostra para outros tipos de pessoas como adaptar, né, o milagre da manhã. Igual, por exemplo, tem gente que trabalha à noite, né, e não consegue a manhã dele, no caso, não, a pessoa trabalha, a pessoa trabalha durante a noite e dorme durante o dia. Então, no livro, ele mostra como que pode ser aplicado o milagre da manhã para todos os tipos de pessoas. E aí tudo é difícil antes de ser fácil, né? De acordo com o livro que é O Poder do Hábito, que é um outro best-seller também, ele fala, nesse livro fala que quando a gente pratica um hábito por 21 dias, né, o nosso corpo, ele se acostuma com aquele hábito, aquilo vira uma rotina, e aí a gente passa de, não tem mais aquela sensação de mal-estar, né? E aí, gente, cada pessoa sabe o que é melhor para si, né, para o seu estilo de vida. E o hábito de acordar cedo ele é bom, mas a forma correta e sem exageros. Ele deve ser um aliado em busca do equilíbrio na rotina, né? Você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando nesse instante. A Oprah, ela fala que a maior aventura que você pode viver, que você pode realizar, na verdade, né, é viver a vida dos seus sonhos. E aí tudo é possível quando você está comprometido. E para finalizar, essa aqui é a minha recompensa quando eu acordo cedo. De frente para minha casa dá para ver o nascer do sol. E eu mesma era uma pessoa que sempre odiei acordar cedo, para mim não fazia sentido nenhum, até o momento que eu comecei a acordar mesmo. E comecei a ver benefícios, comecei a me sentir melhor, né? Comecei a cuidar de mim mesma. E é isso. Acho que foi bem rápido, devo ter esquecido de falar muita coisa. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, ou quiser conversar comigo também sobre esse assunto, eu estou à disposição.